Olá, estou de volta aqui no canal e para compensar esse tempo aí que eu fiquei sumida, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu segundo ano como formada na Faculdade de Fisioterapia. Se você caiu de paraquedas nesse canal por conta desse vídeo, ou se você é inscrito no canal, mas tem bastante tempo que eu não faço uma postagem de vídeo. Meu nome é Nery Antunes, eu sou fisioterapeuta, eu me formei na Faculdade de Fisioterapia no meado de 2022, mas eu só comecei a atuar mesmo no início de 2023 e nesse ano eu completei 2 anos atuando na área. No final de 2023 eu postei um vídeo sobre o meu primeiro ano como recém-formada, então eu contei a minha experiência e depois eu simplesmente sumi aqui do canal, não fiz mais nenhuma postagem de vídeo e eu decidi voltar nesse ano de 2025 e começar como primeiro vídeo contando como foi o ano passado, então o meu segundo ano como recém-formada. Eu vou continuar falando que eu sou recém-formada porque eu acho 2 anos ainda bem pouco tempo de experiência, então vocês vão ouvir bastante esse termo por aqui. No vídeo de hoje, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre o meu segundo ano atuando na área de fisioterapia, e então eu vou contar a minha experiência e para ficar fácil de vocês entenderem, eu decidi dividir esse ano em 2 semestres. Então, no ano de 2024, eu vou falar primeiro de janeiro a junho e depois de julho a dezembro, tudo nesse vídeo. Então, com relação ao primeiro semestre, eu já comecei o ano fazendo 2 coisas. Eu já trabalhava desde 2023 em estúdio de Pilates, então eu trabalhava 2 vezes na semana e, além disso, eu já tinha começado uma pós-graduação, que eu terminei nesse início de ano, então em 2025, mas no ano passado, em janeiro, eu fiz o meu 4º módulo, no total são 18. E essa pós era em fisioterapia neonatal e pediátrica, em UTI e ambulatorial. Então, eu comecei em setembro de 2023 e aí eu segui fazendo essa pós no ano todo de 2024. Era uma vez por mês, então um final de semana, sábado e domingo, de 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E nesse primeiro semestre, eu estudei bem a parte teórica mesmo. Então, geralmente era na sala de aula e todo mês era um professor diferente e ele explicava sobre um determinado conteúdo. Então, de janeiro a junho, eu segui nesse ritmo na pós e no Pilates também não teve nenhuma mudança. Depois de março, ali, abril, teve um aumento de alunos, mas também seguiu o mesmo ritmo que eu já fazia antes, não mudou tanta coisa. Além disso, eu decidi que em 2024 eu ia tentar mais oportunidade e eu simplesmente fiz vários currículos e fui entregando em vários lugares que eu sabia que tinha atendimento de fisioterapia. Nessa época eu não estava focado nem na pediatria, nem em neo, então era para fisioterapia mais de adulto mesmo. Eu entreguei em 3 prefeituras, sendo que uma delas era da cidade onde eu moro, e além disso também eu entreguei em alguns estúdios de Pilates. Então eu realmente pensei assim, como eu não tenho nada em mente, eu vou tentar várias coisas ao mesmo tempo, então alguma deve dar certo. E aí, no final de janeiro, dia 30 de janeiro, isso que eu fiz de entregar os currículos, se eu não me engano, foi na primeira semana de janeiro. E dia 30 de janeiro, a prefeitura da minha cidade me mandou uma mensagem, no caso o pessoal da RH, perguntando se eu ainda tinha interesse em trabalhar na área. Eu falei que tinha e eles me chamaram para uma reunião. E aí eu fui nessa reunião, eles conversaram comigo e resolveram me contratar. Isso foi, como eu disse, dia 30 de janeiro eles me enviaram a mensagem e no início de fevereiro foi quando eu fui lá conversar com eles, só que logo depois veio o carnaval. E aí parou tudo e eu só comecei a trabalhar na prefeitura mesmo dia 1º de março. Para falar um pouco sobre esse trabalho, eu trabalhava na área de fisioterapia domiciliar. Eu sei que isso não acontece em todas as cidades, mas na prefeitura de onde eu moro tem vários programas de fisioterapia. Então tem um centro, no caso no município, que faz atendimento de fisioterapia. Além disso, nas UBS também tem um fisioterapeuta que faz um atendimento 2 vezes na semana. E além disso, para casos assim, mais críticos de pacientes que estão em região que não conseguem sair de casa ou que já estão em um estado mais avançado de alguma doença, eles fazem um atendimento domiciliar. Então, de início, eu fui contratada para esse emprego, eu atendi a domicílio. Esse primeiro grupo que eu atendi eram pacientes mais acamados, que estavam em estado assim, mais avançado da doença. Então, a maioria deles eram acamados, não conseguiam levantar nem para tomar banho, nada. Alguns também não tinham consciência, então não falavam mais, ficavam mais dormindo ou à base de remédio, então não tinha aquela comunicação. Era mais o contato com a família e até o tipo de fisioterapia era um pouco diferente, porque era mais para conservar e preservar o que o paciente ainda tinha e a gente sabia que não ia ter uma melhora significativa. Eu fiquei durante 2 semanas com esse grupo e depois eles precisaram me transferir para um outro grupo, porque uma das fisioterapeutas precisou entrar de licença e nisso eles me transferiram para também um atendimento domiciliar, só que era um caso um pouco diferente. Os pacientes eram pós-AVC, então a maioria tinha tido AVC há 1, 2 anos,
Era um caso diferente porque a maioria deles conseguia se comunicar e a maioria não estava acamado, mas ainda usava cadeira de rodas ou se não usava muleta para se locomover, mas eram pacientes que no atendimento você tinha uma autonomia maior e até também o objetivo deles era diferente desse primeiro grupo. Confesso que esse segundo foi o que eu mais me identifiquei para conseguir atender eles e eu fiquei nesse ciclo de janeiro até junho. Então logo que eu comecei, eu fiquei nesse primeiro grupo, 15 dias depois eu passei para esse segundo e fiquei até junho fazendo esses atendimentos. Além disso, voltando para janeiro de novo, uma amiga minha que também era fisioterapeuta, ela ia precisar entrar de licença em março e aí ela combinou comigo se eu poderia atender os pacientes para ela. Na época eu concordei porque eu não tinha nenhum outro planejamento, então a ideia era que no início de março eu começaria a atender os pacientes dela. Mas aí teve um imprevisto e acabou que na metade de fevereiro eu tive que começar a atender, mas eu consegui conciliar. Então eu segui fazendo os atendimentos dos pacientes, que no caso eram delas, de fevereiro até junho. E aí quando terminou, ela retornou a atender eles de novo. Além disso, como na minha cabeça eu ainda estava fazendo pouca coisa, eu fiz 2 concursos nesse meio tempo. Eu fiz um em janeiro e outro em abril. Não deram em nada, confesso que até meio que desanimei de fazer concurso na área da fisioterapia, mas como na época eu não tinha tanta expectativa, eu resolvi fazer esses 2 concursos e também era cidade perto de onde eu moro. Então achei que valia a pena e fiz. A colocação não foi muito boa, então foi basicamente isso. Então, em resumo, o primeiro semestre se resumiu a o estudo de Pilates, que eu fazia 2 vezes na semana, o trabalho na prefeitura, que eu também trabalhava 2 vezes. Nesse meio tempo, eu fazia os atendimentos a domicílio desses pacientes, que eram da minha amiga, então eu estava atendendo por um tempo, e uma vez no mês eu fazia a pós-graduação, que era um final de semana. Então, de janeiro a junho se resumiu a isso. Pode parecer bastante coisa, e eu realmente acho que era, por isso que nesse meu tempo deu uma surtada, mas no final eu consegui manter um ritmo e acho que até junho assim eu consegui me estabilizar. E aí quando chegou no segundo semestre, simplesmente mudou tudo, então todas as áreas. Nem tudo. O Pilates manteve, como estava sempre, como sempre o Pilates é assim, no início do ano tem um aumento, aí na metade do ano diminui, oscila bastante em relação aos alunos, mas o planejamento do Pilates se manteve a mesma coisa. Na pós-graduação, a gente ia começar o ciclo de estágio, então eu iria fazer o estágio em uma UTI neonatal e nos primeiros dias de julho eles já enviaram para a gente a lista do que a gente ia precisar. Então, além da documentação, a gente tinha que estar com algumas vacinas em dia e também tinha que comprar alguns materiais, porque eram específicos para entrar na UTI, vocês tinham que ter aquilo. Então, por exemplo, capote, luva, máscara, então várias coisas que a gente tinha que comprar nesse meio tempo. E além disso, todos os documentos e as vacinas tinham que estar em dia e a gente tinha que ver essa documentação, imprimir. Eles passaram para a gente em julho, porque o objetivo era a gente começar o estágio ali em setembro, agosto, setembro, no caso 2 meses para a gente ver isso tudo, a gente começaria em setembro ou outubro. Mas o que teve nessa época? A eleição. Então, em outubro tinha eleição e uma das pessoas que administrava a pós-graduação que eu fazia, ela veio candidato. Então, simplesmente atrasou tudo. E o estágio que era para ter começado em setembro, outubro, eu comecei só em dezembro. Porque também nesse meu tempo, além de ter eleição, eles perderam alguns documentos de algumas pessoas. E como eu sempre fui uma pessoa de muita sorte, eu fui uma das pessoas que eles perderam a documentação. Então eu tive que tirar tudo de novo, imprimir todos os papéis que eles tinham pedido, preencher um formulário lá, seguro também de vida, que a gente tinha que ter um comprovante, e aí eu tive que fazer tudo de novo e eu só comecei o estágio em dezembro. A experiência foi muito boa com o estágio, eu gostei bastante, eu estava com bastante expectativa para entrar numa UTI, porque eu nunca tinha entrado antes, então eu não sabia como era a experiência, ver o atendimento ali no dia a dia, para mim, foi muito importante. Então, eu gostei bastante da experiência. Apesar de ter sido curta, porque eu só fiz o estágio em dezembro e janeiro, eu gostei bastante e me fez continuar gostando da área. Então, com certeza, foi uma parte boa da pós-graduação. E aí, voltando em junho de novo, para explicar das outras áreas, no final de junho, acho que dia 24, se eu não me engano, eles me mudaram de novo de setor. Então, eu fui começar a atender em uma UBS, que é um posto de saúde. Então, eu fazia o atendimento também 2 vezes na semana, mas agora no posto de saúde, e o tipo de paciente também mudou. No caso que eu falei antes, eu estava atendendo pacientes mais pós-AVC e na UBS era mais traumato, então assim, disparado.
problemas na coluna, seguido por problema no joelho, era o que mais tinha. Eu fiquei lá nesse atendimento até dezembro. Então, em resumo, no segundo semestre deu uma estabilizada, eu mantive mesmo o foco só no Pilates, na prefeitura e na pós-graduação, porque os atendimentos eu parei de fazer. Eu segui só com alguns atendimentos domiciliar, mas eu diminuí a quantidade e eram pacientes que chegaram até mim, então eram meus, não era de outra pessoa. Então, no segundo semestre eu sinto que deu uma estabilizada, eu consegui focar mais, mas ao mesmo tempo ainda tinha bastante coisa. Então eu estava fazendo a pós-graduação e aí eu iria começar o estágio, eu estava naquela expectativa, né, que começaria ali setembro ou outubro. A prefeitura também teve essa mudança, mas eu sinto que até melhorou para mim, porque eu ficava num lugar só, então era mais confortável e consegui conciliar com todas as coisas. Então esse foi um resumo desse ano, espero que tenha ficado fácil para vocês entenderem, apesar que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, então acho que pode ter ficado um pouco confuso, mas eu tentei explicar de uma forma bem clara. Financeiramente foi um ano muito bom, realmente eu fiquei feliz com quanto de dinheiro eu ganhei, mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma rotina bem cansativa, que eu não sei se eu conseguiria fazer por 2, 3 anos seguidos a rotina que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu aprendi muito e isso faz muita diferença. Eu lembro que no início do ano eu ainda tinha bastante medo em relação a uma coisa nova, então de atender vários pacientes, que às vezes tinha algum caso que eu não tinha experiência antes, não tinha visto no estágio, então eu ficava sempre com receio e às vezes eu até negava, falava, não sei, passava para outra pessoa, mas eu sinto que eu ganhei mais confiança e também que eu aprendi bastante nesse ano. Um breve spoiler para o terceiro ano é que mudou muita coisa, assim, completamente, então eu já tive grandes mudanças nesse início do ano, mas eu espero contar para vocês no próximo vídeo do terceiro ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de curtir e de se inscrever no canal para continuar acompanhando. Se você também já é inscrito, faz um comentário aqui para eu saber que você está de volta a assistir os vídeos do canal. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar nesses vídeos é que não é para você se comparar como foi a sua experiência e como está sendo a minha, só para você saber mesmo, mas não ficar nessa comparação, tipo assim, se ela fez isso, deu errado, o meu também vai dar, ou se isso deu certo, também vai dar certo. Porque cada um tem uma experiência bem particular. Como vocês puderam perceber, ano passado foi bem caótico, então eu realmente não consegui conciliar com o YouTube e foi uma das coisas que eu abandonei por um tempo. Mas eu estou voltando e eu espero aí manter esse ano focada, pelo menos um vídeo por semana. Eu acho que foi isso que eu tinha para falar sobre o segundo ano, então eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!